Vale Night. Oferecimento Gran Paradiso, um resort para chamar de seu em Campos do Jordão. Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TH+ SBT, no nosso Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira. Temporada de inverno Campos do Jordão. A TH+ SBT, com seu estúdio móvel no Capivari, trouxe o Vale Night para a cidade. E eu levo você hoje para conhecer um dos tesouros de Campos do Jordão, o Palácio Boa Vista. Fique comigo. E nessa visita ao Palácio Boa Vista, eu tenho a honra de estar acompanhado com ela, doutora Raquel Valego, curadora do Acervo dos Palácios, doutora em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo. Raquel, que dia extraordinário, né? Nem tão frio, nem tão ensolarado, mas fazendo, né, toda a ambientação dessa imersão a essa casa-museu. Obrigado, Fabrício. É um prazer receber vocês aqui. Esse friozinho de Campos do Jordão que não cansa de nos impressionar, né? E o Palácio Boa Vista, como você mencionou, ele tem essa nomenclatura muito especial, que são os museus casa. Ele é criado com esse conceito de pensar esses ambientes para apresentar um mobiliário histórico, peças históricas, só que como não é exatamente de uma única personalidade, são de coisas que estão relacionadas ao governo ao longo do tempo. Até porque, Raquel, se a gente for analisar, né, o âmago, né, a inspiração do palácio, era um espaço, né, uma casa de veraneio, que foi solicitada pelo então governador, na época interventor Adhemar de Barros, né, para ser uma sede do governo de São Paulo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, né, na Serra da Mantiqueira. Exatamente, para poder ter esse deslocamento, né, da capital e ficar mais próximo de outras regiões e daí ele conseguir ter uma interação maior. Agora, nós tivemos uma inspiração modernista na arquitetura desse prédio, né? Sim, é muito interessante essa história porque, até como você comentou, o Adhemar de Barros, ele começou a construção em 1938, mas ele só conseguiu concluir ela em 1964, já num segundo mandato que ele teve bem posterior. O arquiteto inicial do projeto foi o George Prinzbel, que era um arquiteto polonês que veio para o Brasil e ele teve muito contato com os modernistas da Semana de 22. Ele está diretamente envolvido, inclusive, na Semana, ele faz alguns projetos e ele vai estar muito interessado nessa arquitetura colonial, mais tradicional, que acaba sendo cultivada como essa ideia de uma arquitetura nacional, uma primeira arquitetura nacional criada no Brasil. Só que como esse projeto levou muito tempo para ser executado, outros arquitetos acabaram entrando ao longo dos anos e fazendo modificações e no final, quando realmente estava se fazendo mais esses acabamentos finais, daí se optou por um estilo mais europeu, que na verdade a gente chama em inglês Tudor. Então, o desenho dos arcos da janela, principalmente, é onde fica mais marcado essa característica. Raquel, eu gostaria de conhecer o acervo artístico e os espaços administrativos utilizados pelo governo de São Paulo. Você me acompanha nessa visita? Claro, vai ser maravilhoso. Gente, olha que preciosidade. Eu estou num espaço com o maior número de obras de Tarsila do Amaral expostas no mesmo ambiente. Que preciosidade, Raquel. A nossa coleção tem... Eu não tenho outra palavra para dizer do que uma sorte, do que uma visão. E na época a Tarsila ainda estava viva e eles quiseram adquirir obras diretamente dela para formar essa coleção e manter o legado dela disponível para toda a população de São Paulo. O Acervo dos Palácios possui 16 obras da Tarsila do Amaral.
O governo do estado como um todo também tem obras, então se você for na Pinacoteca vai ver obras, mas essa grande quantidade reunida é realmente um privilégio que a gente tem e pode disponibilizar aqui em Campos do Jordão para toda a população conhecer. E nós temos obras de que fases da Tarsila aqui? A gente tem fases de praticamente todos os períodos da Tarsila do Amaral. Aqui hoje em Campos do Jordão, quem vier visitar vai poder ver a Samaritana, mas daí a gente já vai ter outras 2 obras que são nus, que são aulas de modelo vivo que ela fez na Academia Julian em Paris. E daí, por exemplo, aqui atrás da gente, a gente já tem o retrato do Mário de Andrade, que foi figura fundamental depois do movimento modernista, quando a Tarsila chega de volta ao Brasil em 1922 e vai daí, a partir desse contato com o Mário, com o Oswald, com a Anita Malfatti, começar a desenvolver uma pintura que é o que a gente mais lembra hoje daquela imagem da Tarsila, né? Das cores vibrantes, de buscar essa ideia do nacional, das cores, das formas, das pessoas. E aqui a gente também tem obras de períodos um pouco mais posteriores da Tarsila, como a Santa Irapitinga do Segredo, que é uma obra que eu acho muito interessante, ela é de 1941, então já é um período bem posterior. A gente tem esse privilégio aqui de essa coleção ter tanto mobiliário, né, louçaria, vários elementos de artes decorativas junto com a coleção de obras de arte que a gente pode recuperar esses elementos e combiná-los, apresentá-los juntos para fazer realmente um cenário completo, né? Como que era a vida e, enfim, retomar um pouco esses elementos para que a gente possa conhecer hoje como se viveu no passado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida aqui no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. Fique comigo. Imagine acordar em Campos do Jordão com o clima da montanha e o charme europeu dos Alpes italianos. Inspirado na região de Gran Paradiso, na Itália, nasce um dos empreendimentos mais exclusivos da Serra da Mantiqueira. Conforto e elegância em cada detalhe, uma experiência única para viver e investir. Adquira já sua unidade exclusiva no Gran Paradiso, Campos do Jordão. Dando continuidade a essa visita exclusiva ao Palácio Boa Vista, com a presença da doutora Raquel Valego, nós chegamos ao espaço administrativo, onde a recriação do ambiente do gabinete do governador. É isso, doutora? É isso mesmo, Fabrício. Aqui o gabinete do governador é onde a gente recria esse ambiente com mobiliários de época, pensando como poderia ser esse gabinete do governador. Então, quando ele vem para o Palácio Boa Vista, é muito mais para algum evento oficial, para algum jantar com alguma autoridade que ele esteja recebendo, né? Ou aqui o próprio festival de inverno, que muitas vezes o governador faz a abertura do festival. Então, daí ele fica aqui no Palácio Boa Vista. Raquel, nós estamos agora na área, como dizer, residencial do palácio, né? Uma recriação do que seria o quarto do governador. Exato. Aqui nesse ambiente, a gente tem uma coleção de peças que são super bonitas, que pertenceram à família Crespi Prado, e elas são peças do final do 19, mas que são recriações de uma mobília Pompier de estilo francês. Então, o palácio tem muito esses elementos franceses do final do 19, início do 20, que eram ainda muito o gosto dessas elites. Doutora, e tem uma curiosidade, né? A cama que serviu de leito para o descanso da Rainha Elizabeth durante a sua passagem por São Paulo está aqui no palácio. Está aqui sim. Quer ir lá dar uma olhada? Claro. E além da cama, há uma recriação, mais ou menos, do que era o leito em que ela ficou no estado de São Paulo?
Na verdade, aqui são vários elementos que foram recombinados, né? Mas essa cama, efetivamente, ela foi produzida porque em 1968 houve essa visita oficial da Rainha Elizabeth aqui ao estado de São Paulo e ela ficou hospedada no Palácio dos Bandeirantes. Então, para recebê-la, o pessoal da época, né, produziu essa cama digna de uma rainha para que ela pudesse, né, ter o momento de descanso dela no final das atividades. Nesse espaço, que eu acredito que seja uma saleta entre os quartos da área residencial do Palácio, a gente tem a Anita Malfatti aqui. Anita Malfatti, sim, a grande inspiradora do modernismo, né? Que fez uma exposição super importante em 1917, que acabou deslanchando todo o movimento da Semana de 22. Esse quadro que a gente tem aqui é um busto de mulher, é uma peça mais anterior, década de 10, em que ela faz esse retrato de uma mulher com umas feições muito orientais, quase exóticas. E aqui a gente também tem um guinhar, que é uma obra de 1941, que é uma paisagem de Minas. O guinhar, ele era mineiro e ele pinta muito esses céus com montanhas, que é muito próprio ali da região de Ouro Preto, onde ele também retratou, enfim, fez diversas pinturas de paisagem. E concluindo essa recriação, nós temos vasos Art Deco aqui. Art Deco são Galês, que também foi um vidrista muito importante francês e que tem essa característica de fazer uma ornamentação no vidro com cores e texturas e que criam realmente um objeto único que a gente tem aqui para o pessoal ver. Raquel, além dessa coleção extraordinária, esse acervo permanente fantástico, essa arquitetura que inebria, nós ainda temos a oportunidade de acompanhar exposições temporais aqui nesse espaço? Exatamente. Essa sala que a gente está aqui agora, Fabrício, é uma sala que é dedicada às exposições temporárias. Desde o ano passado a gente iniciou esse projeto e agora a gente está recebendo a exposição da Stefania Abril, que é uma parceria que a gente está fazendo com o Instituto Moreira Salles, que tem toda essa coleção. E aí a Stefania Abril, ela é muito especial para Campos do Jordão, porque ela aprendeu a fotografar aqui em Campos do Jordão. Ela é de origem polonesa, sobrevivente do Holocausto, veio para o Brasil e um pouco mais velha, com mais de 40 anos, e eles vinham para cá com muita frequência. Ela gostava muito de Campos e ela começou a plantar tulipas. E ela aprende a fotografar porque ela plantava essas tulipas e ela queria poder divulgar esse trabalho, mas muito além das tulipas, ela se apaixona pela fotografia. Não, e o que a gente nota na obra da Stefania, né, é que o olhar dela é um olhar humano. Ela personifica, né, a alma do fotografado por meio das suas expressões, e o cenário é meramente um espaço de habitação desses seres. Nossa, você resumiu. E a exposição em São Paulo, quando teve, ela era uma grande retrospectiva da história da vida da Stefania. Mas nesse recorte que a gente fez aqui para Campos do Jordão, a gente quis trazer as fotos que ela fez em Campos, que ela retratou as pessoas de Campos do Jordão. Então eram várias personagens muito conhecidas, pequenas histórias, né, dessa população local que faz a vida de Campos do Jordão, né, além do turismo, que está retratado aqui. Então, para a gente é muito importante poder devolver um pouco dessa história dos jordanenses para eles mesmos. Doutora, eu queria agradecer demais, né, ao seu cuidado com o meu querido telespectador, né, curadora do Acervo dos Palácios. Leve o nosso abraço ao meu querido amigo governador Tarcísio de Freitas, a Marília Marton, que tem encantado, né, a economia criativa e cultura no Estado, e gostaria que a senhora convidasse o público em geral para vir conhecer esse tesouro. Obrigada a você, Fabrício. Foi maravilhoso receber vocês aqui e estamos esperando todo mundo aqui no Palácio Boa Vista. A visitação é de quarta a domingo, em 2 horários que a gente distribui senhas. Como vocês viram, o palácio não é muito grande, então a gente faz essa visitação em grupos e as senhas são distribuídas a partir das 10 da manhã pelo período matutino e a partir das 2 da tarde no período vespertino. Esse foi o nosso Vale Night, que levou você para conhecer o Palácio Boa Vista em Campos do Jordão. A gente se vê no próximo programa. Até lá!
Vale Night. Oferecimento Gran Paradiso, um resort para chamar de seu em Campos do Jordão.